Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem aí, saudáveis. E, bom, hoje é a minha primeira vez fazendo a mensagem. E, então, de certa forma, é bom ser uma mensagem virtual, porque aí eu não fico tão nervoso na frente de todo mundo. Mas, como é a minha primeira vez, eu estava pensando em o que eu deveria falar, né? Eu nunca tinha feito isso antes. Aí eu lembrei de uma mensagem que eu escutei na minha universidade, de um rapaz que eu gostei bastante, e eu decidi meio que contar ela para vocês também. E ela tem base na passagem da parábola do filho perdido, né? E essa passagem se encontra lá em Lucas, capítulo 15, 11 a 32. Vamos ler ela juntos. Eu vou deixar aí ela escrita aí na tela, porque é uma passagem um pouco mais longa, daí a gente consegue todo mundo acompanhar junto. Diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi ao seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Bom, essa parábola até que ela é bem conhecida por muitos cristãos, mas às vezes a gente sempre acaba aprendendo a mesma lição sobre elas, né, que são ótimas lições, né? Que é não gaste o dinheiro que você não tem, seja respeitoso aos seus pais, nunca se esqueça de onde você veio e coisas desse tipo, né? E eu acho que tem uma mensagem dessa parábola que passa muito despercebido. E, e essa é não olhar como o filho perdido como protagonista na história, mas olhar o pai como o verdadeiro protagonista dessa história. Se a gente olhar o pai como protagonista nessa história e a gente parar para estudar um pouco sobre o pai, as características dele, a gente percebe que ele é um pai cheio da graça, cheio de misericórdia e amor. O versículo 20 fala que o pai viu o filho de longe, o filho que tinha gastado todo o dinheiro dele irresponsavelmente, que tinha desobedecido, tinha feito tudo errado contra o pai, o pai o viu de longe e correu e o abraçou e o beijou. Aí o filho começa a pedir desculpa, o pai não deixa nem ele terminar a desculpa dele, ele já manda os seus servos: depressa, vamos lá, vamos festejar, tragam o melhor animal para a gente sacrificar, porque o meu filho voltou. Ele estava perdido e agora ele foi achado. Estava morto e agora voltou para a vida. E esse é o pai que a gente tem, esse é Deus com a gente. É bonito a gente pensar nisso, né? Que mesmo quando a gente erra milhares de vezes, Deus, e a gente volta com o coração realmente arrependido para Deus, ele ele já perdoa. Se a gente realmente está arrependido, ele perdoa e ele
faz uma festa lá no céu quando a gente volta, quando a gente pede perdão, quando um filho dele que estava nas trevas volta pro caminho certo, uma festa é dada lá nos céus. Esse é o Deus que a gente tem, um Deus cheio de graça, cheio de amor pra gente, que é rápido ao nos perdoar. Então esse é o primeiro ponto que eu quero tocar. O nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Se a gente continuar a leitura, continuando ali no versículo 25, diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então agora vamos focar um pouco nesse filho mais velho, que não estava com o coração no lugar certo. Tudo bem, ele estava lá sempre com o pai, não desobedeceu, não gastou o dinheiro do pai, não fez nada disso. Mas quando o seu irmão volta, ele fica com raiva, ele fica com ciúmes. Ou seja, o coração não estava no lugar certo. E acho que aqui Jesus está querendo nos ensinar mais uma importante lição, que a gente não é salvo por obras, mas sim pela graça, através da fé. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. A gente quer fazer as coisas boas, quer fazer as obras para ser salvo. E isso é muito cansativo. A gente tem que mudar esse pensamento e fazer as boas obras em resposta ao que Deus já fez por nós. Deus já nos salvou, já nos libertou dos nossos pecados. Em forma de agradecimento é que a gente faz as coisas boas para a obra dele. A gente não quer fazer as coisas boas para ser salvo. Aí é cansativo demais e é impossível. E é isso que o filho mais velho estava fazendo. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. A gente não é salvo pelas obras, mas pela graça. É através dessa graça que a gente vai querer fazer as obras boas para o reino. Efésios 2, 8 a 9 diz o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então esse é o segundo ponto que eu quero frisar aqui, que a gente é salvo pela graça, que Deus quer o nosso coração. E o terceiro ponto que eu quero frisar, que na verdade é uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos, é como que a gente não vai perdoar os outros, sendo que Deus nos perdoa sempre? Efésios 4:32 diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A gente viu na parábola do filho perdido que Deus é um Deus que está sempre aberto para nos perdoar. Que Ele é um Deus que não deixa nem a gente terminar a nossa frase pedindo perdão, que Ele já está nos abraçando, já está fazendo festa no céu quando a gente volta com o coração arrependido. Depois da gente errar 1 trilhão de vezes, Deus sempre nos perdoa. E mesmo assim a gente acha difícil perdoar alguém que nos faz algum mal. A gente fica bravinho, a gente, acha difícil perdoar essa pessoa. Na Bíblia também fala da história do servo impiedoso, né? Que é um homem que estava devendo muito dinheiro para o seu mestre, mas o mestre teve compaixão com ele, teve misericórdia e deixou ele não pagar nada. Aí esse mesmo homem que foi
demonstrado misericórdia, não teve misericórdia com seu servo, que também estava devendo dinheiro para ele. E mandou ele pagar, não perdoou e tudo mais. E a gente muitas vezes é esse homem, que a gente é demonstrado misericórdia e perdão por Deus sempre e a gente não consegue perdoar os outros que nos fazem mal. No final das contas, a gente demonstra a graça porque ela foi demonstrada para nós. E como ela foi demonstrada para nós. Então a gente pode demonstrá-la em abundância, gratuitamente. Também então, quando alguém que estava perdido e é encontrado, a gente deve celebrar, a gente deve dar uma festa. Muitas vezes a gente fica rancoroso, a gente fica, nossa, mas essa pessoa agora está de volta aí na igreja, lembra tudo que ela fez, não sei o quê. Sendo que Deus está dando uma festa nos céus. Se Deus está dando uma festa nos céus, por que a gente não também recebe essa pessoa e também dá uma festa aqui na terra, né? Agora, só para a gente entender, o perdão não quer dizer que a gente vai endossar o que essa pessoa fez para você, mas é pensar diferente sobre essa pessoa, é andar para frente. Lógico, se alguém empresta o seu dinheiro e depois não te paga, você deve perdoar essa pessoa, mas a próxima vez que ela vir pedir dinheiro, você vai pensar 2 vezes. Mesma coisa se uma pessoa mentiu para você. Você deve perdoar ela, mas você vai pensar 2 vezes na próxima vez que ela te contar alguma coisa. Será que está falando a verdade ou não? Isso tudo bem. Não é endossar o que ela fez, mas é pensar diferente sobre ela. É andar para frente. Você pode detestar o que ela fez, mas não deixa esse ódio tomar conta de você. Perdoa essa pessoa e anda para frente. Deixa com Deus. Tá bom? Então esse era o terceiro ponto que eu queria frisar. Lembrando aqui que o primeiro ponto foi tamanho da graça de Deus com a gente, tamanho da sua misericórdia e seu perdão, que é um Deus que não deixa nem a gente terminar a nossa frase de perdão, que Ele já está lá nos abraçando. A gente é salvo pela graça, através da fé, e não por nossas obras. Deus quer o nosso coração. E o terceiro é aquela pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos. Se a gente é perdoado todo santo dia por Deus, como é que a gente tem a coragem de não perdoar alguém que faz mal para nós? Tá bom? Que todos tenham um ótimo domingo. Fiquem com Deus.